Cara, a gente está aqui falando de estrutura de dados, tem muita coisa que a gente tem que falar sobre collections, sobre estrutura de dados, justamente para a gente ir para o próximo nível, que é começar a falar de leet code, de algoritmos. E em estrutura de dados a gente tem uma paradinha legal que você já deve ter ouvido falar, você já deve ter usado todo dia, mas você nunca entendeu como é que essa merda funcionava. Sabe quando tu tá vendo um pornozão de um cavalo comendo o rabo de uma borboleta? Então, basicamente, pensa nessa situação. Você tá ali no Xvideos, vendo um pornozão de um cavalo comendo o rabo de uma borboleta, e de repente a sua janela fecha. O que você pode fazer para voltar ali, justamente para aquele vídeo que te leva tanta alegria? O que você pode fazer? Cara, uma coisa que você pode fazer é ir no seu histórico e ver a última aba que você estava frequentando, né? O último site que você visitou. E essa ferramenta de você ir no histórico do teu navegador, ver a última coisa que você visitou, isso daí ele usa uma estrutura de dados que a gente chama de stack, que é o que a gente vai trabalhar hoje aqui, que a gente vai aprender como é que ele funciona. Mas, teoricamente, eu não preciso te ensinar nada, cara. Você já sabe como um navegador funciona, você já sabe como que o histórico do teu computador funciona, não sabe? Então, se a gente está visitando aqui, por exemplo... Então, se a gente está visitando lá o www.google.com, esse endereço ele vai para o topo da minha pilha, no topo da minha stack. Então, se eu for procurar no navegador, ele vai ser o último site que eu visitei. Mas e se, por acaso, depois do Google, eu visitar o www.wall, o que vai acontecer é que o Wall ele vai se tornar o primeiro site da minha pilha. Ele vai se tornar o último site que eu visitei. E aí existe essa característica dessa estrutura de dados que é o stack. Porque o stack ele funciona mais ou menos com a lista que a gente já tinha feito ali, onde o próximo elemento a gente vai adicionar pelo final da lista, e por aí vai. Só que a stack ela é diferente, cara. Porque a stack a gente não vai olhar lá Naruto, Sasuke e Sakura. A gente vai olhar verticalmente uma stack. Porque uma stack, em português, a gente chama de pilha. Só que a gente olha ela na vertical. Então, teoricamente, a stack ela é só uma lista que a gente olha na vertical. E a gente trabalha com ela também na vertical. Então, teoricamente, não vai ser Naruto, Sasuke e Sakura que a gente vai trabalhar com a importância, com a ordem de importância. Vai ser, sim, Sakura, Sasuke e Naruto. E a pilha, ela tem essa característica de que o último elemento que eu coloquei lá, que no caso foi a Sakura, ele vai se tornar o primeiro elemento da minha pilha. Do mesmo jeito que se a gente tem uma montanha de roupa e a gente joga outra roupa por cima, para a gente chegar nas roupas de baixo, a gente tem que mover tudo que está em cima dela. E funciona mais ou menos assim como a gente vinha fazendo. Só que a gente vai dar importância para Sakura, Sasuke e Naruto. E se eu adicionar, por exemplo, o Kakashi no meio dessa putaria toda aí? O que vai acontecer se eu adicionar o Kakashi nessa parada? O Kakashi vai lá pro final da lista, lá depois do Naruto. O Kakashi, ele vai pro topo da minha lista, ele vai para cima da Sakura. O Kakashi vem antes da Sakura, porque uma característica do stack, dessa estrutura de dados, é que o último elemento que entrou, ele vai ser o primeiro elemento que tem que sair. Então, do mesmo jeito que o seu navegador funciona assim, se eu estou visitando um site, ele vai se tornar o topo, mas se eu visitar o outro, ele vai para o topo, a gente vai trabalhar do mesmo jeito com os stacks aqui no nosso código. Então, vamos inicializar aqui e vamos ver como é que a gente vai fazer um stack aqui. No caso de arrays, como é que a gente fazia um array? Cara, em array, a gente fazia assim, ó. Para arrays, a gente passava o tipo do nosso array, a gente passava aqui também, abria e fechava as chaves, e passava aqui um nome para o array, que podia ser Ninjas Array. Ninjas Array, que seria igual a uma nova instância, e aí eu passaria aqui o tamanho do meu array. Perfeito. E para listas, como é que funciona para listas? Listas, como é que a gente trabalhava com lista? Lista, a gente chamava aqui a biblioteca de listas, a gente passava aqui o tipo que a gente queria, que no caso poderia ser um string, ou poderia ser um tipo genérico, eu posso trabalhar com isso. E a gente passaria aqui, por exemplo, Ninjas List. Ninjas Lista, ou List, vou botar List, que vai ser igual a uma nova instância do Array List. E a gente trabalharia assim. Mas, e no caso, e o stack? Como é que a gente trabalha com o stack? O stack a gente vai trabalhar da seguinte forma, a gente vai usar a palavrinha reservada stack, e do mesmo jeito da lista, a gente vai passar esses diamantezinhos e a gente vai passar o tipo do nosso stack. E também depois seguido do nome do nosso stack, que no caso vai ser Ninja Stack. Isso vai ser igual a uma nova instância de um stack. Então, a gente tem aqui 3 estruturas de dados que a gente estava seguindo, que a gente já aprendeu aqui. A primeira foi o array, a segunda foi a lista e o terceiro foi
tá sendo o stack. E do mesmo jeito, qual é a diferença? Os arrays, eles são estáticos e têm referência de memória. E tem referência de memória prévia, o que significa que a gente tem que dizer quanto espaço em memória a gente quer separar para aquele array. Então, eles são estáticos e a gente não pode simplesmente botar mais um elemento ali. A gente tem que vir manualmente separar um elemento, um espaço em memória. As listas, não. As listas, elas têm a característica de serem dinâmicas. Listas, são dinâmicas. São dinâmicas e tamanho aumenta e diminui conforme precisa. O tamanho vai aumentar e diminuir conforme a gente precisa. Fora que as listas elas já vêm embutidas ali muita coisa que a gente traz direto do Java. Ela é uma biblioteca que traz muitas coisas. E a gente já teve uma aula sobre listas e a gente vai voltar a falar sobre elas. E as stacks, ela tem a característica de o último elemento que entrou é obrigatoriamente o primeiro a sair. Então, o último elemento que entrou vai ter que ser obrigatoriamente o primeiro elemento a sair. E quando a gente está trabalhando com stack, a gente tem 4 principais métodos que a gente trabalha com stack. E quais são esses métodos? Cara, quando a gente quer, por exemplo, vamos ver nos arrays. Nos arrays, quando a gente queria adicionar um elemento no array, a gente chegava aqui, array 1, por exemplo, e passava aqui Naruto Uzumaki, na posição do index 1. No caso, eu vou botar aqui index 0. Na posição do index 0. E para a lista, como é que a gente fazia isso? Do mesmo jeito, a gente acessava aqui o nome da nossa lista, Ninja Lista, só que a gente adicionava o método add. E aqui a gente passava o Naruto Uzumaki. E o stack, como é que a gente faz? O stack, a gente trabalha bem parecido com a lista, só que os stacks, eles têm métodos próprios. E são 4 principais. O primeiro método que você tem que saber é o push. Então, quando você quiser adicionar um elemento à lista, você coloca o método push. Então, se eu quiser adicionar o Kakashi, por exemplo, eu adicionaria lá ninjastack.push e adicionaria o Kakashi. E outro método que a gente também tem é o para tirar, que é o método. E o segundo método é o método pop, que do mesmo jeito do método push, ele vai trabalhar só que tirando o elemento da nossa lista. Só que lembra, só que a lista, ela por ser na vertical, quando eu der o pop, ele automaticamente vai tirar o elemento que está no topo da nossa lista. Então, se a gente tinha uma lista lá de Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi, o último elemento que foi adicionado na minha lista foi o Kakashi. Então, o Kakashi vai sair. E outro método que a gente também tem, que a gente vai estudar nessa aula, é o método de pick. E o método de pick é basicamente o método de olhar. Para a gente olhar e perguntar para o Java, e o Java responder para a gente qual é o próximo elemento do topo da nossa lista. A gente não vai fazer alteração nenhuma, a gente só vai perguntar e ele vai devolver para a gente qual é o elemento que está no topo da nossa lista. Então eu uso o método, e se eu fosse usar o método de pick agora, a gente veria que a Sakura é o próximo elemento do topo da minha lista. Belezinha? Então pick serve para isso. E a gente tem o quarto e último método que a gente usa, que é o método de size, que vai dizer o tamanho, a quantidade ali de elementos que a gente tem na nossa pilha, na nossa stack. Mas vamos deixar de falação e vamos botar a mão na prática aqui para a gente ver como funciona cada um desses elementos. Bom, eu estou trabalhando aqui, eu já inicializei aqui a minha stack, botei que vai ser do tipo string, então ela vai levar palavras. Eu chamei a minha stack de Ninja Stack e eu posso agora adicionar. Para adicionar, a gente usa qual dos elementos lá? A gente usa o elemento de add, o método add. E aqui dentro, a gente passaria aqui, por exemplo, o Naruto Uzumaki. Perfeito, Naruto Uzumaki. E a gente pode simplesmente printar isso daqui pra gente. Vamos botar aqui, ó, em vez de botar, eu vou botar aqui minha stack atual. Minha stack atual. Vamos dar um run. E minha stack atual só tem o Naruto Uzumaki. Mas e se eu adicionar outro elemento aqui, por exemplo, ninja stack.push, e eu adicionar aqui, por exemplo, o Sasuke. Vamos lá. Item Sasuke Uchiha. Sasuke Uchiha. Só que, vamos dar um run na aplicação, o que vai acontecer? Ele ainda continua com o Naruto, porque ele está printando antes de eu adicionar o elemento. Então, se a gente puxar isso daqui para baixo, aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ele botou Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha. Então, só para terminar aqui, a gente vai colocar agora a Sakura Haruno. Sakura Haruno, perfeito. E agora eu tenho 3 elementos na minha stack. Só que
diferente de uma lista, a stack a gente vê e trabalha com ela na vertical. Então seria a ordem de prioridade, a ordem para a gente trabalhar com ela seria Sakura, Sasuke, Naruto. A gente veria tudo isso na vertical. O que só significa que se eu chegar agora e botar aqui um ninjastack.pop, o que eu vou precisar? Eu não vou precisar passar elemento nenhum, porque ele vai dar um pop, que é o tirar o último elemento do topo da minha pilha. Então lembra, uma característica dos stack é que o último elemento que foi colocado lá, que no caso é a Sakura, vai ter que ser o primeiro a sair. E se eu copiar esse daqui agora, minha stack atualizada, minha stack, eu boto aqui, minha stack atualizada com pop. Vamos dar um run na aplicação e minha stack atual, Naruto, Sasuke, Sakura. Agora minha stack atualizada com pop, Naruto e Sasuke. E assim eu trabalho com pop. Se eu desse um outro pop aqui, ele vai tirar agora o Sasuke. E o Naruto vai se tornar o topo da lista. Se eu desse um pop de novo, aí realmente acabaria. E se eu quisesse, por exemplo, ver qual é o próximo elemento do topo? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso chegar aqui, eu posso copiar isso daqui. E aí a gente vai ter que usar o próximo método do stack, que é o pick. Então eu vou botar aqui, em vez de com pop, eu vou botar aqui min stack com o próximo elemento do topo. Só que como eu faço o pick? Eu posso colocar o pick aqui no meu sort. Eu boto ninja stack, ponto. Eu chego no pick. E aí ele vai me dar qual é o próximo elemento do meu topo. No caso, a minha lista só está ali com agora o Sasuke e o Naruto, sendo que o Sasuke está em cima do Naruto. Então ele vai devolver para mim o nome do Sasuke, provavelmente Sasuke Uchiha, que é o elemento do topo. Perfeito. E a gente também pode ver agora também, da mesma maneira, o tamanho da minha stack. Tamanho da stack. Vamos ver o tamanho da stack. A gente pode chegar aqui agora e botar, qual é o nome? Ninja. A gente pode chegar aqui e colocar ninja stack.size. Vamos ver. Ninja stack, size e vamos ver o que vai acontecer. Tamanho da stack, 2. Ele só tem 2 elementos. Aqui eu preciso dar um espaço. Ele tem 2 elementos. Eu posso até colocar aqui para ficar visualmente melhor. Aqui, elementos. Ponto. Vamos ver. Tamanho da stack, 2 elementos. E o que aconteceria se talvez eu chegasse aqui e tivesse colocado aqui, por exemplo, outras coisas? Eu poderia chegar aqui, colocar a Hinata, Hyuga e o Kakashi Hatake. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, agora eu teria com 4 elementos. E se eu desse um run aqui para ver de novo qual é o tamanho, cadê? Minha stack atualizada, não. Minha stack atual. Se eu pedisse aqui minha stack atual, vamos ver o que aconteceria. Eu conseguiria aqui, minha stack atual é Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Sakura Haruno e Hinata Hyuga. E assim a gente trabalha com stack. O último elemento a entrar vai ter que ser o primeiro elemento a sair. E a gente tem os 4 principais métodos que são o push, para colocar coisas ali dentro da nossa stack, o pop, para tirar coisas da nossa stack, o pick, para olhar e ver o que está no topo da nossa stack, e também o size, que a gente trabalha com o número de elementos que a gente tem na nossa pilha, na nossa stack. E essa é uma estrutura de dados muito utilizadas, por exemplo, em coisas como um histórico do navegador, por exemplo, entendeu? Operações bancárias que podem ser revertidas são trabalhadas com essa estrutura de dados. É uma estrutura de dados interessante da gente saber. Não é nada que vai mudar a tua vida, mas é bem interessante a gente saber porque algumas questões do LeetCode trabalham com essa estrutura de dados aqui, que é o stack, que é a pilha. E então é ótimo para você saber. Se você ficou com alguma dúvida, bota aqui embaixo nos comentários a tua dúvida. Dá essa aula aqui como concluída. Recolhe os pontos de XP para a tua área de membros. A gente se vê numa próxima aula, continuando ainda falando sobre estruturas de dados. Então, te vejo lá e tchau!